Olá, eu sou Fernando de Carvalho, eu sou dramaturgo, diretor e bufão de teatro. Eu trabalho com teatro há mais ou menos 20 anos e eu vivo no Guará, no Distrito Federal. Eu sou autor do livro Ovelha Dolly e Zoológico a Céu Aberto, que está publicado pela editora Javali. Eu enxergo as potências do teatro brasileiro nas bordas, porque a própria ideia de teatro brasileiro já me traz uma ideia que não me agrada, porque eu acho que é urgente que a gente capilarize mais o teatro brasileiro, a gente consiga diversificar o quanto mais possível as narrativas, as potências simbólicas e filosóficas, né, o pensamento crítico nesse país. Porque o que acontece muito é que o teatro brasileiro, o que se convencionou e a história que foi contada até aqui, ela é muito focada na narrativa de 2 ou 3 ou até 4 estados, mais ou menos, e com exemplos esporádicos de alguns grupos de outros estados. E aí acaba que a narrativa do teatro brasileiro, ela passa a ser uma narrativa econômica, de onde o dinheiro circula, e não uma narrativa real, né? Então, se a gente quer hoje em dia ter um pensamento decolonial, um pensamento crítico sobre o país, sobre o teatro de fato brasileiro que aborda todo esse território, a gente precisa urgente falar mais e falar das outras regiões, falar dos processos que nós passamos nas outras regiões, independente da capacidade produtiva financeira, porque senão a gente vai ficar sempre focado em narrativas comerciais, em narrativas econômicas, e não em narrativas críticas e diversas. E aí essas bordas que eu falo do teatro brasileiro, elas também transbordam, né? Tem narrativas que transbordam, que são os pensamentos de pessoas trans, de pessoas LGBTs, pessoas negras, narrativas indígenas, e isso envolve também a regionalização, a interiorização e a capilaridade dos processos, né? A gente precisa muito, urgente, falar o quanto mais possível das outras regiões. Bom, primeiro, Emílio Garcia Webb, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar durante mais ou menos um ano lá na Argentina, de uma potência, um teatro realmente de bordo, um teatro realmente transformador para mim. Como dramaturgia, Grace Passou, que ela tem uma potência nas palavras, a utilização de cada palavra que ela coloca, e eu acho que o fato de ela escrever em português me atravessa completamente, assim. Angélica Lidel, ou Angélica Lidel, que é uma dramaturga espanhola, que também é muito influente para mim. E como teatro mesmo, como cena, eu tenho me influenciado muito pelo Léo Bassi, que é um bufão incrível, sensacional, que faz quase magia mesmo em cena. Eu não sei nem explicar mais ou menos teoricamente o que ele faz. Ele é um bufão. Nos meus processos no teatro, e principalmente nesses textos que estão publicados aqui, eu busco construir personagens, que eu prefiro chamar geralmente de figuras, que exponham processos de massificação, assim, processo de construção de pensamento massificado. Aí essas figuras, esses personagens, eles vão construindo discursos circulares que vão demonstrando o vazio dos próprios discursos, né? Esses discursos que são adquiridos nas mídias, nas redes e rapidamente reproduzidos. E aí eu tento, na própria construção do texto, demonstrar como é contraditório e como é vazio alguns discursos, né? Eu tento demonstrar a hipocrisia que existem na construção desses discursos totalizantes. A minha inspiração, ela vem muito
Ela vem muito dos processos de mídias sociais, dos processos tecnológicos que a gente vive hoje, né? E que modificam muito a nossa humanidade. Eu costumo ficar muito afetado com essa criação de si mesmo que cada um faz, né, hoje em dia. Então a gente desenha a nós mesmos, né? A gente faz o design de si nas redes sociais. E aí a minha inspiração para os textos vem muito daí. De como são feitos esses processos e como são veiculados os discursos que às vezes são apropriados e rapidamente repassados. E isso me incomoda a ponto de tentar denunciar isso com os textos, né? De tentar denunciar essa superficialidade, esse simulacro das construções de figuras, de personas, né? Sociais, porque geralmente a gente constrói uma figura que seja melhor, né? Seja o que queremos parecer, o que nós queremos parecer ser. Então eu busco alguns formatos que se conectam mais, que às vezes por meio do humor, às vezes por meio de construção de imagem, de poesia cênica, para que o público se sinta atravessado, né? Para que ele se sinta aproximado e depois às vezes repelido. E com isso eu tento sempre também buscar a linguagem do bufão, né? Para mim, essas figuras que eu construo, elas partem sempre dessa linguagem, da vontade de denúncia, da vontade de denunciar algumas estruturas e sempre com bufonaria.